Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. É com imenso prazer que todas as semanas eu preparo um clipe dirigido a todos vocês, cujo objetivo é incentivá-los, motivá-los, despertá-los para o novo mundo no qual estamos vivendo. Como você sabe, um mundo complexo, difícil, de grandes vulnerabilidades, incertezas e também de alta velocidade. Neste ambiente é preciso que você revigore as suas forças físicas, que você tempere a sua mente com novos conhecimentos, novos saberes. É necessário que você desenvolva novas competências psicoemocionais. É necessário que você desenvolva amplamente as suas atividades sociais, bem como também enriqueça a sua vida espiritual. Como eu digo privadamente nos meus aconselhamentos a executivos e a executivas, o princípio do saber, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E é baseado nesta premissa que eu, todas as semanas, venho até você com o objetivo, como já disse, de ajudá-lo, orientá-lo. Recentemente, eu estive conversando com uma executiva que, segundo ela, passara por um problema muito difícil, o burnout. Disse-me ela que ficou isolada durante várias semanas do trabalho. E, naturalmente, diz ela que a causa desse burnout foi a sua preocupação, a sua dedicação ao trabalho e também outros problemas de natureza familiares. Pois bem, o burnout é algo que está avançando em nossas empresas e corroendo a vida de muitos profissionais. Em algumas situações até destruindo as próprias carreiras, pois as empresas, ou algumas empresas, melhor dizendo, não têm paciência de esperar até que o profissional ou a profissional se recupere totalmente do seu burnout. Na década de 80, precisamente em 1985, eu li um livro muito interessante com o título Burnout. How to Spot It, como identificá-lo. 2. Como persegui-lo. 3. E como preveni-lo. Um livro muito interessante, de dois autores, um por nome Herbert Freudenberg e o outro por nome, uma mulher naturalmente, por nome Gail Nord. Esse livro me despertou atenção para esse problema e depois disso eu acompanho distante, a uma certa distância, o problema. Só que isto vem se agravando, novos livros têm sido escritos, hoje existe uma infinidade enorme de livros sobre este assunto. E por este motivo, então, eu gostaria de chamar a sua atenção para este assunto de tal maneira que você não se torne uma vítima desse malefício. Existem sim alguns sinais que apontam que você está na estrada do burnout e que você pode ser uma vítima do burnout. O primeiro, segundo os autores deste livro, é uma compulsão em demonstrar seu próprio valor. Eu tenho encontrado ao longo de minha carreira profissionais que fazem de tudo para afirmarem e reafirmarem que eles são os melhores naquilo que eles fazem. Muitos deles estão desempregados há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Outros não conseguem emprego. E nessa circunstância, apesar da dureza de minhas palavras, eu digo, se você é tão bom, se você é tão maravilhoso, se você é tão valoroso, por que você não consegue um emprego? Alguns até conseguem, mas eles não permanecem mais do que 3 meses. A compulsão em demonstrar o seu próprio valor. 2. A incapacidade de se desconectar
de se afastar do trabalho. Ele só sabe trabalhar. Ele não sabe fazer outra coisa. Ele não sabe ler um livro. Ele não sabe ouvir uma música clássica. Ele não sabe ir a um forró. Ele não sabe ir a um cinema. Ele não sabe ir a um shopping. Ele não sabe ir a um parque para andar, para caminhar, para fazer exercício. Ele vive apenas para o trabalho. Não foi o homem feito para o trabalho, e sim o trabalho feito para o homem. 8 horas, 10 horas é mais do que suficiente para você realizar aquilo que é importante. Se você não faz aquelas coisas que são importantes no seu trabalho, você terá de obrigatoriamente ficar 10, 12, 14 horas no seu trabalho e depois ainda levar trabalho para casa, para trabalhar à noite e também para trabalhar nos finais de semana. 3. Negação das principais necessidades. Então ele despreza o valor das refeições, por exemplo. Ele despreza o valor do sono repousante. Ele despreza uma série de coisas, porque ele está tão focado, ele está tão envolvido, que ele não vê outra coisa além disso. Depois, em quarto lugar, ele foge dos conflitos. Ele vai começando a se ausentar dos problemas com medo de enfrentá-los. Depois, ele faz, em quinto lugar, uma reinterpretação dos seus valores pessoais. Tudo é medido pelos resultados do trabalho. Isto é, isto passa a ser uma espécie de mantra de sua avaliação pessoal. 6. Negação do problema ou dos problemas. Ele começa a ter atitudes mais agressivas. Ele passa a ser mais contundente. E parece que ele tem apenas uma única direção. Ele coloca antolhos nos seus olhos e só vê aquela coisa, aquela situação, aquele problema. Então, diante desta situação, diante destes sinais, se você está vivendo-os, não importa se 1, 2, 3, 4, 5, ou todos ou mais, é fundamental que você desperte para este problema e para que você passe a valorizar a sua vida. Não há nada mais valioso do que a sua própria vida. Cada dia que nós vivemos é uma graça de Deus, é um benefício de Deus a mim e a você. Portanto, lembre-se que você tem de cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Você não pode apenas viver para o trabalho. Você também tem de devotar tempo à sua família, principalmente aos seus filhos, no momento em que a sociedade é relativista, existencialista, negativista e está polarizada. É importante que nós passemos para os nossos filhos os reais valores da verdade, da justiça, da caridade e do amor. Não se esqueça disso. Se você está me vendo pela primeira vez, eu quero que você saiba que eu trabalho na Gutenberg Consultores, uma empresa especializada nas áreas de outplacement, coaching executivo, planejamento de carreira e também o planejamento de pré-aposentadoria. Se você gosta dos meus trabalhos, eu peço para que você indique para os seus amigos, seus colegas de trabalho. Sugiro que você visite o site da Gutenberg Consultores, www.gutenberg.com.br, ou então me mande um e-mail para contato@gutenberg.com.br. Eu quero agradecê-lo pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!